Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Boa noite a todos. Declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Dada a verificação do quórum, informo a presença de 14 vereadores nesta sessão do dia 29 de julho de 2024. Ausente, vereador Tiago Brunet. Em aprovação às atas 4.372, de 20/5/2024, e 4.373, de 21/5/2025. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Solicito ao vereador Felipe Maioli, primeiro secretário, para que proceda a leitura do expediente da secretaria. Boa noite a todos. Expediente do dia 29/7/2024. Ofício da concessionária Caminhos da Serra. Ofício número 98 de 2024. Resposta ao ofício número 507 de 2024. Informado a impossibilidade de comparecer a esta casa na data agendada. Ofício da Secretaria de Gestão e Governo, número 145, resposta ao pedido de informação número 64 de 2024, de iniciativa do vereador Juliano Baumgarten. Ofício número 146 de 2024, resposta ao pedido de informação número 64 de 2024, de iniciativa do vereador Juliano Baumgarten, referente à promulgação da Lei Federal 14.846. Número 147, de 2024, resposta ao pedido de informação número 65, de 2024, de iniciativa do vereador Roque Savenini, referente ao processo administrativo número 8.307, de 2020. Ofício número 148, de 2024, resposta ao pedido de informação número 66, de 2024, de iniciativa do vereador Roque Savenini, referente aos serviços e capinadeira elétrica. Número 149, de 2024, solicitação de apreciação do projeto de lei número 28 de 2024. Pedido de providência. Número 195, do vereador Tiago Ilha, solicitação de manutenção na rua Arcângelo Milese e pavimentação da rua Ito Fetter. Número 196, do vereador Juliano Baumgarten, solicitação de patrulhamento e manutenção nas proximidades da Granja Estralhoto. 197, do vereador Juliano Baumgarten, solicitação de patrulhamento e manutenção da estrada Serraria em Nova Milano. Número 198, do vereador Juliano Baumgarten, solicitação de conserto de tubulação na rua Honorino Pandolfo, bairro São José. Número 199, de 2024, do vereador Juliano Baumgarten, solicitação de conserto de tubulação e calçamento na rua Serafina Correia, bairro Imigrante. Pedido número 200, de 2024, do vereador Juliano Baumgarten, solicitação de conserto na rua Padre Oscar Bertoldo, bairro Santa Catarina. Número 201, de 2024, do vereador Juliano Baumgarten, solicita à Defesa Civil a verificação em barranco ao lado da residência, número 315, da rua João Batista Scalabrini, bairro São José. Número 202, de 2024, do vereador Juliano Baumgarten, solicitação de patrulhamento e manutenção da estrada da linha Julieta. Presidente, esse era o expediente de hoje. E passamos ao espaço destinado ao grande expediente. Convido o Movimento Democrático Brasileiro, MDB, para que faça uso da tribuna. Abre mão. Convido o Partido Progressista, PP, para que faça uso da tribuna. Abre mão. Convido o Partido Democrático Trabalhista, PDT, para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna o vereador Gilberto do Amarante. Boa noite, senhoras e senhores. Eu quero dizer que vamos buscar aqui alguns debates, senão nós vamos muito cedo para casa hoje. É 18h05, daqui a pouco 18h10, 18h20 nós vamos para casa. Vamos debater o nosso município e é momento de fazer isso. Eu quero falar aqui de algumas questões que os moradores têm trazido até mim neste momento.
que é a questão da iluminação pública. E eles têm ido até a Secretaria de Obras, ou então uma pessoa que seria para resolver, né, esta questão, e aí é dito para eles que tem 2 caminhões, que hoje são de posse da Prefeitura, que estão quebrados. Mas até então nós tínhamos as empresas terceirizadas. Não sei se tem algum problema ou não, mas a questão de falta, na questão da iluminação pública de nossa cidade, aumentou muito. Eu sei que no inverno até queima um pouco mais, mas é neste momento que nós temos que estar mais reforçado com essas equipes justamente para fazer a manutenção, porque escurece mais cedo. Tem muitas pessoas que utilizam parada de ônibus, utilizam principalmente as ruas urbanas para ir e vir à noite, até porque, como eu citei antes, escurece mais cedo. Então, eu acho que cabe aí à Secretaria de Obras dar uma atenção, porque eu não vou falar de bairros, mas se está aqui, tem o bairro Belvedere, o bairro Industrial, o bairro 1º de Maio, todos os bairros têm, neste momento, uma cobrança de lâmpadas queimadas. Então, cabe aí à Secretaria de Obras dar uma atenção para isso, né, e resolver. Claro que vem aqui, mais uma vez, falar de abertura, nas pavimentações asfálticas novas, né? E hoje eu trago aqui a Domênico Fim, que eu acho que foi inaugurada não faz uma semana, e o pessoal, até não tirei as fotos, mas não mandei para o Rose. Lá em todas as ruas tem aquela placa de concreto que é da Corsã. Então, geralmente, quando falta água numa residência, vai lá num desses pontos, abre para fazer o fechamento da água, para fazer o conserto, e depois vai lá também, faz o conserto, vem lá e fecha, abre a água. Só que ali na Domênico Fim, eles pavimentaram tudo por cima dessas tampas. Então, não ficou a tampa exposta, ou então ali aos olhos da Corsã, ou de quem vai fazer essas manutenções, como todas as ruas têm, né? A grande maioria, aí principalmente as pavimentadas de asfalto, e foi passado a pavimentação asfáltica em tudo por cima. Aí o que a Corsã está fazendo? A Corsã vai lá, para achar esse local, ela começa a rasgar a rua. E é uma coisa que os próprios moradores até chamaram pessoas do Executivo Municipal para dizer que aquilo estava errado. Mas continuaram fazendo, e agora não deu outro. A obra ficou pronta, eles não estão indo lá abrir o asfalto para consertar canos ou coisas assim da Corsã, não. Estão indo lá abrir para achar a tampa que, em toda a via, ela é visível. Aqui na Barão, em tudo onde a gente passar é visível, mas lá foi toda ela coberta de asfalto. Eu não sei como é o sistema da Corsã, ela não vem lá no local, ela abre, rasga o asfalto lá, então uma pavimentação nova e novamente com situações que os moradores não gostam. Mas os moradores que ocupam e sonham com aquela obra não gostam daquilo ali, porque é uma obra nova e novamente está sendo rompida por questões aí de drenagem, questões que não foi tido o devido cuidado, o devido acompanhamento na hora da execução. Uma outra questão que eu tenho que trazer aqui a público é, no caso, a vinda do ex-presidente Bolsonaro a Farroupilha. Eu quero dizer que o Bolsonaro é uma personalidade nacional e, com certeza, por onde ele passa, vai dar publicidade e vai divulgar o espaço onde ele está. Eu entendo
que qualquer gestor de uma entidade, ou e no caso aqui de um município, ele vai querer mostrar a entidade ou então o município do qual ele representa. Nesse caso, poderia ser Caravaggio, poderia ser o centro de Farroupilha, poderíamos ser aqui na frente do Cindy Lojas, que é um lugar muito bonito, e, de certa forma, teria mais facilidade para aqueles que gostam do ex-presidente se aproximar e estar junto. Aqueles que não entendem dessa forma, tudo bem, não iria de qualquer jeito. Mas isso eu recebi pedido de pessoas que são aí seguidores do ex-presidente. Por que que não divulgam? Por que que não veio num lugar do município de Farroupilha? Divulgar o nosso município. Por que não divulgar qualquer ponto turístico do nosso município, mas a cidade como um todo? Então, se falou aí, Brasil afora, do empreendimento lá, Stand House. Beleza. Mas, gente, por isso que quando a gente fala aqui que muitas das ações do nosso executivo é em pró de si. É exatamente isso que acontece. Não estamos pensando, até pelo fato de que tem um cargo público, o cargo de prefeito, que representa o nosso município, para fazer tal divulgação do qual ele é pago. Né? Até mesmo o seu salário de prefeito é pago por todos nós, pertencente ao município de Farroupilha. Então, eu trago aqui uma fala do próprio pessoal mais ligado, o pessoal mais da direita, que trouxeram esta cobrança para nós fazermos aqui, que é justamente. E claro que um outro fato que eu não poderia deixar de falar também é aquela insinuação que foi feita, isso não é bom para o nosso município. Não é questão de gostar de A ou B, porque até ouvi alguma citação que disseram que lá na universidade um professor fez isso ou aquilo, mas para nós não faz diferença. O que faz diferença de certa forma, cairmos numa chacota como município e como os outros estados, de repente, começam a nos observar. Tivemos um fato 2, 3 meses atrás, agora um novo fato. Então, isso não pega bem para os moradores, porque, queiram nós ou não, o nosso líder maior é o nosso representante, é o nosso prefeito. Se fosse presidente, da mesma forma, qualquer ação que fizesse seria uma reação para o mundo. E aqui é uma reação para o nosso país como um todo. Isso traz para nós, de novo, uma situação que, volto a dizer, se vocês olharem os comentários nas mídias sociais, não é esquerda, não é direita que está lá, de certa forma, condenando este gesto. Mas sim de todos os partidos que não aceitam esse tipo de conversa, principalmente provocativo de um lado ou do outro, que vem citar o nome de Farroupilha, de repente, sendo dessa forma, de jeito nenhum. Ninguém é dessa forma, ninguém prega esse tipo de coisa. Até porque ali não era o local e nem o momento. Não pode fazer essas coisas. Porque todo o movimento de nós, vereadores aqui, inclusive, ele é acompanhado. Por exemplo, se nós fazermos gestos inadequados aqui, nós vamos ser cobrados. No dia seguinte vai estar em todas as manchetes também. E um prefeito, ele tem um cargo, de certa forma, de muito mais exposição. Então, estes comportamentos não é bom para ninguém. Tudo bem, de repente algumas pessoas acham que aquilo está certo, que aquele movimento é adequado, mas é errado pela grande maioria. É entendido que está errado, foi equivocado pela grande maioria. Mas isso não é o primeiro, ainda lembro lá no lançamento do Entrai, desta gestão,
que lançou o seu próprio empreendimento no mesmo dia para buscar, né, e mostrar para as autoridades que vinham até esse município. Misturando um pouco as coisas aqui nesse momento. Volto a dizer, nós temos que olhar para o município como um todo e representar o município em todos os momentos, ou seja, nossas ações e nossos fazer têm que ser para o município e não para si. Muito obrigado. Obrigado, vereador Gilberto Amarante. Quero registrar aqui a chegada do vereador Tiago Brunet às 18h15. E convido o Partido Socialista Brasileiro, PSB, para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna o vereador Juliano Balgarten. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, cumprimentar os cidadãos e cidadãs que fazem presentes aqui nesta noite, os funcionários da casa, a imprensa, cumprimento ao Isaías Girardi, presidente do PSB Farroupilha. Eu tenho alguns temas que me levam a me manifestar neste parlamento, nesta noite. Um deles, vereador Pastor Davi, nosso presidente, eu quero agradecer a liberação por parte do senhor, por eu ter faltado na comissão de infra, por estar numa atividade parlamentar, uma atividade muito importante. Eu estive, junto com a comitiva do Ministério da Educação, no campus 8 da Universidade de Caxias do Sul, fazendo uma vistoria do campus, que é uma luta nossa, é uma pauta do mandato, onde que nós queremos que a Universidade Federal da Serra Gaúcha começa ali no campus 8, porque, geograficamente falando, ela é mais próxima de Farroupilha, dá 10 quilômetros, ou seja, mais próximo, mais fácil para os nossos estudantes. Então, esteve o secretário nacional que cuida da pasta da educação superior, também esteve presente o vice-reitor, o professor Pedro, eleito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e foi muito positiva a atividade. Era uma atividade, num primeiro momento, para algumas pessoas que foram convidadas a fazer parte, além, obviamente, do reitor da Universidade de Caxias do Sul, professor Gelson Reck, o procurador da instituição, a deputada Denise Pessoa, que capitaneou e vem sendo a nossa timoneira em Brasília, deputado Pepe Vargas, Gilmar Peruso, presidente do Parlamento Regional, mais algumas lideranças. Então, nós fizemos um tour pelo campus 8 da universidade, e sim, a estrutura, na sua plenitude, está com um grau muito bom de conservação e vigente, ou seja, pode-se começar as atividades, até porque as aulas ali estão acontecendo, há cerca de 700 e poucos alunos que ali estudam. Então, é bem importante referendar que tem um caminho a ser seguido. A universidade apresentou uma proposta, agora vai se encaminhar junto ao MEC, se cabe dentro ou não da realidade, e a Universidade Federal da Serra Gaúcha tem uma destinação de 60 milhões de reais para começar o projeto. Então, a nossa ideia é, o quanto antes, chancelar esse negócio. Tinha um problema no desenrolar, que era o pleito da reitoria da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que foi resolvido, e também manteremos diálogo constante e aberto com os entes, com os envolvidos, para construirmos os cursos que ali poderão acomodar mais de 3 mil estudantes. Então, uma estrutura muito boa, bem localizada e com certeza fará diferença não só para os estudantes de Farroupilha, Caxias da região, não só capacitando, qualificando, formando, mas também trabalhando cada vez mais por cidadãos conscientes, cidadãos com a capacidade de discernimento de construir uma sociedade melhor. Então, é uma pauta que eu venho trabalhando desde o começo do mandato, ainda lá quando nós debatemos a instalação do Parque Zenit, e também a falta de interesse do reitor Carlos Bulhões, por parte do prefeito municipal também, que não foi atrás, não se envolveu, e passou o tempo, caducou o prazo da legislação, e hoje aquele terreno próximo ao Senai ou ao condomínio residencial pode ser reinserido no patrimônio do município. Então, é essa a minha manifestação sobre a universidade. Eu quero falar do outro assunto, que quando a gente pensa que as pessoas não podem se superar mais uma vez, o prefeito Fabiano Feltrin vem e consegue se superar. Farroupilha
ultimamente é só vergonha na imprensa nacional. Só vergonha. Primeiro ele teve um pitinho, um chilique com o ministro de Estado, que fez lá uma ceninha, gravou para fazer lacração para a internet, para as redes sociais. E aí expôs Farroupilha de uma forma a qual não deveria, tanto que falou que estava com problemas, coisas do gênero. E eu não vi lançar um programa de acolhimento, um programa humanitário no sentido para acolher todos os que foram atingidos, que foi um número baixo, mas que precisam da atenção. Eu não vi nem um startup do turismo, né? O prefeito que tanto fala no turismo, não fez absolutamente nada. Por exemplo, Bento Gonçalves criou uma campanha junto com as entidades, com a rede gastronômica, rede hoteleira, Abraça Bento. Então, Farroupilha não fez absolutamente nada. Aliás, além do piti, além da falta de diplomacia, falta de articulação e a lacração, o prefeito havia comprado 44 mil fraldas geriátricas com o recurso de R$300 mil que havia vindo do governo federal para comprar água, para comprar alimentos e remédios. Depois que veio o pedido de informações, o prefeito cancelou a compra. Que vergonha, hein, prefeito? Nós vamos fazer um pente fino com os pedidos de informação que tem mais roubo. Não fecha. Né? Então é feio. Pedia 21 milhões de reais para encostas e nós somamos as respostas que vieram do pedido de informações, não dá 3 milhões. Mas agora, o auge do despreparo e a falta de liturgia ao cargo de um líder, de uma representatividade de uma autoridade municipal, ele conseguiu se esvair mais uma vez e atrelar Farroupilha como uma mídia negativa. Atrelar Farroupilha como um prefeito desequilibrado e descompassado. Então, infelizmente, é isso que a gente está vendo. Está vendo, está acompanhando e fica feio. Imaginem vocês o nível do despreparo, da falta de seriedade que ele nos está transmitindo, não só para Farroupilha, mas como todo o Brasil. Vejam só, ele faz um ato político com o ex-presidente e vocês vão ver o vídeo, o próprio ex-presidente da República fica com uma cara de envergonhado e constrangido. Gente, que vergonha, até o ex-presidente ficou com vergonha. Então, imagine o resto, para querer mais uma vez. E vejam só, ele diz que foi uma brincadeira. Tanto que foi uma brincadeira que o próprio Instagram dele transmitiu a brincadeira. E aí eu acho que é importante fazer uma reflexão, e eu na condição de professor de história, de historiador, que a guilhotina que ele fala no vídeo, ela foi concebida para ser utilizada na Revolução Farroupilha em 1780, Revolução Francesa, perdão, que foi o marco da história contemporânea da humanidade, onde que era um dos principais atos de matar, decapitar em praça pública, expor principalmente os oponentes, os adversários políticos. 1789. Vejam só, e ele fala, não, foi uma brincadeira. Pois é, o rei Luís XVI e a Maria Antonieta, que era sua esposa, gostaram tanto da brincadeira que brincaram tanto que não saíram mais de lá. É um despreparo, é uma falta de vergonha na cara, é um fanfarrão. Isso não é um prefeito, é um moleque. Eu lamento de Farroupilha estar nas páginas nacionais como o prefeito que quer guilhotinar. E não importa quem for, que cidadão que se diz temente a Deus, crente a Deus, que ama a Deus, quer cortar a cabeça de outro. Que cidadão que faz isso? É um fariseu, um falso profeta. É uma vergonha para Farroupilha. Ele deveria ter pedido a renúncia do cargo dele. Devia ter pedido a renúncia, porque isso não serve para Farroupilha. Não serve trazer uma autoridade nacional com uma representatividade e fazer um fiasco desses. Eu lamento profundamente. Não é assim que se trata opositores políticos ou quem pensa diferente. Qual que é a postura? Eu esperava um pouquinho mais de alguém que se diz capacitado, preparado. Alguém temente a Deus. Quem que é temente a Deus que quer cortar a cabeça de outro? Olha,
Deus viu e não gostou, Fabiano Feltrin. Que vergonha, o senhor devia ter um pouquinho de atitude. Já como o senhor entonou em tom de deboche, estava todo faceiro, o senhor devia assinar a carta de renúncia e mandar para a Câmara de Vereadores. O senhor é uma vergonha para Farroupilha, uma vergonha. Então eu quero lamentar e eu quero repudiar que nenhum líder, seja do partido A, ou B ou C, haja dessa forma. Nós estamos falando de seres humanos. Seres humanos, não se trata com guilhotina. E além do mais, aquilo que ele fala não é uma guilhotina. Ele é tão sabedor que ele não conhece nem o que tem no próprio empreendimento. Deveria estudar um pouquinho mais. Aquilo é uma berlinda para alocar escravos, prisioneiros. Ou seja, além do fanfarrão, é um desconhecedor tanto dos apetrechos quanto da sua própria casa. Que feio. Eu lamento mais uma vez, e a gente perde muito isso com a postura do prefeito, principalmente maculando a imagem de Farroupilha como uma cidade preconceituosa. Mas ele que responda, e que sim, que os responsáveis, as autoridades lá de cima, ajam, e que seja punido. E que vai brincar num parquinho, não com o cargo de prefeito. Moleque mimado. Não dá para agir dessa forma. Então, está aqui a minha manifestação, fiz e reitero. Outro assunto que eu quero falar, que é muito importante e está acontecendo a bel prazer, e Farroupilha, os cofres públicos, o recurso dos cidadãos e cidadãs pago com dinheiro dos impostos, seja o IPTU, seja o ISS, seja o ISQN, seja os outros tributos que vêm, que são dinheiro do povo. Foi contratada uma guarda, uma empresa privada para fazer escolta e monitoramento das invasões. Eu nunca vi um carro. É que nem o vereador Roque diz assim, que tem bacalhau, mas a gente nunca viu a cabeça do bacalhau. É mais ou menos a cabeça do bacalhau como a escolta que o Feltrin contratou e pagou mais de 300 mil reais. Aquartelou a guarda municipal, que poderia estar na rua, que poderia estar exercendo sua função, e vejam só, a Avenida das Indústrias está a bel prazer. Quem quiser lá construir, ninguém está fazendo nada. Invasões manhã, tarde e noite. São inúmeras pessoas que têm me mandado mensagem. Eu pergunto, cadê a fiscalização da prefeitura? Cadê a guarda municipal? Cadê a empresa? Ou será porque é ano eleitoral, para depois, quando chegar na hora de pedir voto? Não, nós estamos lutando contra as invasões, mas as invasões do quê? Da hipocrisia, da demagogia, da sem-vergonhice. O que estão fazendo? E aí eu tenho recebido inúmeros relatos. Moradores lá do bairro industrial que ficaram dias sem águas, porque quando tu contata na Corsã, diz que há uma sobrecarga do fornecimento de água. Altos da Julieta, que tem invasão lá na Julieta. E outros tantos lugares que poderiam ser citados. Mas a pergunta que fica, o que está sendo feito para conter as invasões? Estão aqui, fechando o olho? Não, mas é que a prioridade do prefeito é querer lacrar, fazer piadinha de mau gosto. Nós queremos respostas, mas não é resposta vir aqui me rebater. Vocês não precisam me rebater. Tem que ir lá, botar a máquina, derrubar, impedir. Tem que botar a escolta lá para agir. É isso que precisa ser feito. Se não estão fazendo nada, estão fazendo o quê? Estimulando a invasão, porque não há repressão. E depois todos nós sabemos que o preço para se manter lá é muito maior, porque daí precisa o quê? Precisa condições básicas para as pessoas, saneamento básico, precisa escola, precisa posto de saúde, precisa vaga na creche, precisa serviço de mobilidade urbana, precisa inúmeros pontos que vai vir para quê? Para o cofre do município, para o dinheiro do cidadão, porque também não foi feito nada, está passando o tempo, o que se faz? Se aumenta. Então, a inércia, a omissão, ela anda de mãos dadas com incompetência. E é o que a gente está vendo. Inoperância, incompetência, inércia. Daria para tecer inúmeros adjetivos que ilustram o que está acontecendo. Mas não é de interesse. Não é de interesse.
Então, eu lamento mais uma vez, e aqui, hoje eu recebi contato de uma cidadã que ela teve uma betoneira furtada na sua residência e quando passou por lá, identificou, deu polícia, é um caso complexo, mas o quê? Há uma necessidade de coibir, de conter as invasões. Mas é agora, para ontem, ou está tudo lindo? Então, chega, prefeito, pede para sair, está feio, pede para sair. Se tu não consegue governar, ou se tu abandonou a cidade, mas entrega o cargo que quem está lá consegue pelo menos fazer menos feio que tu. Obrigado. Convido o Partido Republicanos para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna o vereador Tiago William. Senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras, as pessoas que estão aqui, que também estão nas suas casas, hoje eu quero compartilhar com vocês mais um projeto de lei de autoria da nossa bancada, deste vereador. Sempre foi uma preocupação muito grande nossa em dois grandes extremos de política pública que incentive a participação do jovem na sociedade, principalmente na idade entre 14 e 16 anos, principalmente entre 14 e 18 anos, que por mais que tenham programas que a partir dos 14 anos já é possível, por exemplo, ingressar nas empresas no Melhor Aprendiz, nós acreditamos que o município, inclusive essa casa, pode se aproveitar de uma lei que nós estamos aqui sugerindo a trazer, inclusive no ponto de vista de lei legislativa, de aproveitar essa mão de obra num ponto de vista de aprendizagem, de oportunizar aos jovens de 14 a 18 anos que possam ingressar, quem sabe, na Câmara Municipal ou, quem sabe, na Prefeitura Municipal, com trabalhos voluntários de incentivo, né, a aprender a se colocar no mercado de trabalho. E, se vontade tiver da Prefeitura, até mesmo de buscar, através desse projeto de lei aí, complementado uma decisão administrativa do prefeito, de colocar lei. Por isso que nós estamos colocando aqui, que é uma semente bem importante, que é um projeto que institui a política pública de incentivo às novas gerações e preservação da tradição da melhor idade e das outras providências. Nosso projeto também, que nós vamos discutir muito aqui nessa casa, também vai na outra extremidade. As pessoas da nossa cidade acima de 65 anos, que têm muita ideia para contribuir com a cidade, têm experiências incríveis de vida, já passaram por muitos caminhos e que hoje ficam lá nas suas casas buscando uma ocupação para se colocar. Muitas vezes já estão terminando a sua atividade profissional, aposentados já, mas podem contribuir muito com a cidade, seja aqui na Câmara Municipal, seja na Prefeitura Municipal. Então, e seja na comunidade como um todo, né? Porque quando a gente fala de política pública, ela é permanente, né? E ela vai além dos poderes executivo e legislativo. Então, o nosso projeto, ele versa colocar uma política pública permanente, que possa trabalhar e conversar com essa juventude, gente, dos 14 aos 18 anos, que precisa ter um olhar do município e também com as pessoas acima de 65 anos, que tem muito ainda a contribuir com a nossa cidade, e seria principalmente ter a oportunidade de fazer uma junção de um trabalho de política pública que consiga olhar para quem está começando, né, e para quem já andou e pode nos ensinar muito mais. Então, é por isso que nós protocolamos esse importante projeto de lei, que vai agora, logo depois do protocolo, tramitar entre as comissões e vai também trazer uma discussão muito importante aqui nessa casa, porque nós acreditamos muito em trazer essa política pública, assim como a gente tem feito em outras leis de nossa autoria, para que ela possa ser permanente para os próximos anos. Queria ceder uma parte ao vereador Juliano. Uma parte ao vereador Juliano Balgart. Obrigado pela parte, vereador Tiago William. Eu gostaria de te parabenizar pela temática da juventude, que é muito importante, até porque nós tivemos um desmonte nas políticas públicas de juventude. Eles acabaram, o governo Feltrin e Jonas acabaram com todas as políticas públicas da juventude. Esqueceram o Conselho Municipal, abandonaram o plano,
abandonaram o fundo, não fizeram nada. As ações que eram feitas, como, por exemplo, o Juventude Pensando no Futuro Nunca Mais, a Semana da Juventude uma porcaria, não fizeram mais. Porque acabaram, porque eles não veem como uma política de Estado, eles veem como uma política de governo. Então, eles não me prejudicaram a mim por não executar, eles prejudicaram toda uma população, que 1/4 da população de Farroupilha é composta de jovens de 15 a 29 anos, e nós precisamos, sem sombra de dúvidas, nessa faixa etária de 14 a 18, ter um olhar com mais afinco, inserção no mercado de trabalho, qualificação, organização, oportunidades. Então, parabéns pela iniciativa, conto com o meu apoio. Obrigado. A parte contribui muito, vereador, porque hoje eu me coloco no lugar de muitos pais e mães que têm seus filhos entre 14 e 18 anos, procurando uma vocação para a sua vida profissional, pessoal, e que, se o município coloca uma política pública, que ela versa das mais diferentes maneiras, seja só de trazer esse jovem para dentro da sociedade, muitas vezes tirando ele da onde os pais, às vezes, não têm domínio, né? E colocando, inserindo ele na sociedade. Bom, lá dentro dos artigos da lei, a gente está aqui colocando como sugestão do projeto de lei, né, programas de capacitação, de educação, cursos e palestras, intercâmbios que possam levar o jovem e o idoso para o mesmo debate, né? Olha que rico seria isso se tivesse um seminário, né, que colocasse essas duas vertentes da sociedade conversando junto e um dando ideia para outro. Eventos culturais, organizações temáticas, apoio à criatividade e o empreendedorismo sênior, que também é importante, porque já pensou se a gente pudesse trazer para a sociedade de Farroupilha muitas pessoas que têm um conhecimento assim, gigantesco e que estão lá dentro de casa esperando que alguém fale com eles? Porque a gente sabe que, muitas vezes, o que acontece? A pessoa da melhor idade está querendo uma oportunidade, está cheia de vida para sugerir para a cidade, que, às vezes, nós, entes públicos, nós, cidade, precisamos convidá-los para inserir ele. Assim como a gente precisa convidar o jovem, vereador Juliano, para ser inserido na política pública, a gente precisa convidar a melhor idade para ser inserido na política pública. Nós somos o berço da imigração italiana e nós precisamos ter a força da juventude e preservar as nossas tradições. É exatamente por isso que nós estamos colocando à tona esse debate importante. Dentro das ideias que nós vamos debater aqui, está a inclusão social, inclusão digital. Às vezes a gente trabalha nas duas pirâmides, né? Já não aconteceu na família de vocês ter um jovem entre 14 e 18 anos com muito conhecimento, por exemplo, tecnológico, e uma pessoa com mais de 65 anos com quase pouco conhecimento? Já pensou se essas duas gerações estão conversando junto num programa de política pública? Né? Às vezes, uma coisa que parece simples para uma pessoa que não tem acesso ao conhecimento é muito grande. Ou o inverso, né? A experiência de quem já passou, poder conversar com a sociedade ou com um jovem que está querendo começar a sua vida. Então, sem dúvida nenhuma, eu acredito muito que um projeto como esse, de nossa autoria, que institui a política pública, Tadeu, para unir as duas grandes gerações, que são a grande mola propulsora da sociedade, a força da juventude e preservando a nossa tradição das pessoas que já fizeram a sua caminhada, e quem já fez a sua caminhada sempre tem muito a nos ensinar. Então, exatamente, esse é o poder desse projeto de lei, dessa agenda, que nós começamos essa discussão no dia de hoje e que nos próximos dias nós estaremos protocolando e tramitando por todas as comissões e trazendo um grande e importante diálogo de uma ferramenta pública que vem instituir mais uma política pública importantíssima para a nossa cidade de Farroupilha. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Thiago Ilha. E convido o partido PL para que faça uso da tribuna. Abre mão. Está encerrado o espaço destinado ao grande expediente.
A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.